onde nós temos aprendido pela forma que Deus tem falado ao nosso coração e tem abençoado a vida do pastor Eliezer nesses estudos e tem falado diretamente a cada um de nós, e que possamos estar com o ouvido e o coração aberto para poder entender o propósito e a direção de Deus para cada um de nós. Vamos estar orando e pedindo a Deus. Nós já fizemos nosso culto de oração, a direção, e viemos a cultuar ao Senhor em espírito e em verdade. Pai, muito obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito sobre nossas vidas. E no momento grandioso, Deus, que já entregamos a Ti nossos pedidos e nossos agradecimentos, sabendo que o Senhor, grandioso Deus, é fiel, justo e bom e responde segundo a Tua vontade. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e louvar ao Senhor com o hino do cantor cristão, hino número 1. Hino do cantor cristão número 1, antífona. A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai supremo, benfeitor, nós os Teus servos vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A Ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por Teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A Ti, ó Deus, real Consolador, Divino fogo santificador, que nos ensina e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A Ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos Teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Vamos continuar louvando ao Senhor com teus sonhos, sabendo que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Apenas entreguemos as nossas
lutas nas mãos dele, porque sabemos que ele é fiel, justo e bom para responder segundo a vontade dele. Guarda o meu coração, ó Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Guarda o meu coração, ó Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Venha, Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. ainda de pé, irmãos, nós vamos estar lendo a nossa coluna de oração. Nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral, o Paulo César, filho da nossa irmã Juraci, que ainda se encontra em recuperação de uma cirurgia, Jair, José, a irmã Georgina, Emanuele, Lorena, Marcelo, filho da nossa irmã Marinalva, Fábio Galvão, Florentina, Sara, Sandra, Dirceu, Aidaci, Iraci, Edmeia, Ivonete, Marlene, Deusi, Francisca, Maria Nazaré, Thaisa, nosso bairro em São José, Maricá e autoridades. Pai amado, nós te agradecemos, Pai, por esse momento de oração, por mais esse momento de oração, porque já oramos antes do culto, Pai, antes dessa transmissão ser feita, mas nós te agradecemos agora nesse momento onde
nós estamos diante do Senhor para levarmos, Senhor, os nossos pensamentos, a nossa mente até a Ti e colocarmos o nosso coração junto ao Teu trono de graça. Recebe, Senhor, também cada irmão que está aqui, sonda cada coração. Pai, abençoe cada pedido feito, cada necessidade, entra com providência em cada vida, Pai, que o Teu nome seja glorificado, Pai, e que nós possamos, Senhor, mais uma vez, termos as nossas orações respondidas, porque elas sempre são respondidas, Pai, temos a certeza disso, porque a fazemos no nome santo de Jesus, amém. Vamos continuar adorando o nosso Deus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. La, 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 la. La, 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 la. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar.
derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Podemos assentar, irmãos. Nós vamos também, no final do culto, estar orando também pelo encontro de casais, né? Que vai ser ali o nosso jantar de casais, melhor dizendo. Mas ali nós vamos ter um momento de reflexão, um momento de comunhão com aqueles que estiverem naquele jantar no sábado que vem. Então, os irmãos também estejam orando por esse programa que já está reservado. A Cristina hoje ficou em casa lá trabalhando, confeccionando muitas coisas ainda. Hoje saiu pela manhã para fazer compra, né? Então ela está toda empolgada. A irmã Edir está ajudando muito aí. Os irmãos, alguns irmãos têm se colocado à disposição para ajudar também no dia. Então vamos ter um momento abençoado ali naquele restaurante onde estaremos juntos, né? Naquele momento carinhoso entre casais. Nós vamos continuar o nosso estudo. Na semana passada nós abordamos os capítulos 1 a 7, ou melhor, os versículos de 1 a 7 do capítulo 4. E hoje nós estaremos abordando do capítulo 8 até o 20. Eu vou estar lendo com os irmãos que estiverem aí com a tradução Almeida, Corrigida e Fiel, junto deles, né? Vai estar sendo colocada na internet também para os irmãos aqui em nossa igreja. Livro de Gálatas, capítulo 4, de 8 a 20. Tradução Almeida Corrigida Fiel. Mas quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, e meses, e tempo, e anos, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeste, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em enfermidade da carne, e não rejeitaste, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne, antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e mos daríeis. Fiz-me, acaso, vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Senhor nosso Deus, nosso Pai, usa o teu servo, Pai,
para explicar o texto segundo o Teu Espírito Santo. Ilumina os nossos corações, prepara-nos para receber a Tua palavra, nós possamos entender e aplicar em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo, mais uma vez, continua aqui clamando pela liberdade daquelas igrejas da Galácia, porque eles estavam se perdendo por causa de heresias e mentiras do judaísmo, que queriam derrubar todo o trabalho que Paulo havia realizado ali, todo o ensino, deturpar todo o ensino pregado por Paulo àquelas igrejas. E Paulo teve muito trabalho. Paulo não só teve trabalho, mas a gente vê que a saúde de Paulo estava prejudicada, ele estava doente, mesmo doente. Isso daí a gente vai fazendo uma reflexão a respeito disso, que é muito importante também. Ele não deixou de fazer o seu ministério. Aqui é uma dos textos onde mostra que Paulo, e eu já estudei sobre Paulo, na maioria das suas viagens missionárias, Paulo, ele estava enfrentando um problema de saúde. Paulo era um homem muito doente, mas olhando ali toda a geografia da viagem missionária de Paulo, olha, era muito difícil pregar o evangelho naquela época. Eles tinham que subir montanhas, atravessar lugares alagadiços, eles tinham que passar por lugar onde até neve eles enfrentavam. Muitas vezes ele pegava uma embarcação no mar, e ali o mar ficava revolto, e viajar no mar naquela época também não era fácil, né? A gente pega uma travessia Bahia Guanabara ali de barca, às vezes ali quando está muita chuva, né, e muito vento, a gente sente que o mar ainda afeta aquele tipo de embarcação que é muito mais forte, né, muito mais preparada do que as embarcações anteriores. Paulo teve aquele trabalho todo de evangelizar aquela região toda ali, para depois ir um grupo para lá, para falar mal e para perverter o verdadeiro evangelho. Paulo estava muito angustiado nesse momento aqui, porque ele estava vendo todo o seu trabalho indo por água abaixo, né? Porque se aqueles que estavam querendo perverter o evangelho, eles tivessem êxito, todo o trabalho que ele teve, ele ia ver que foi em vão, e inclusive ele expressa esse sentimento. No versículo 8 diz assim: outrora, quando não conhecieis a Deus, servis aos que na natureza não são deuses. Paulo, ele está falando aqui, irmãos, do tempo da ignorância. No tempo da ignorância, eles achavam que todo aquele panteão de deuses que existiam ali naquela região da Galácia, né, eram deuses verdadeiros. E olha, se a gente olhar ali a influência da adoração naquele lugar e qual era o nome desses deuses, a maioria desses deuses, eles eram cruéis. Então havia muito medo dessas deidades que eles acreditavam. Mas no momento em que Paulo, ele prega o verdadeiro Deus, que ele prega o amor de Jesus Cristo, ele prega o Emanuel, o Deus conosco, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que sente, aquele que sofre conosco. Eles se libertam daquele medo, né, daquela escuridão no qual eles estavam, e eles são iluminados, o coração deles passam a ser iluminados pelo Espírito Santo de Deus, o conhecimento. Quando a gente fala iluminado, é quando entra o conhecimento de Deus, as pessoas passam a entender, isso é a iluminação, né? Quando alguém que escreveu a Bíblia, né, ele foi inspirado por Deus, aquilo ali significa o sopro de Deus mesmo. Deus soprando em seus corações, através do Espírito Santo de Deus, incumbindo eles de não errar as letras que foram colocadas no livro sagrado, na Bíblia, né? Mas quando nós lemos e quando nós estudamos a palavra de Deus, nós recebemos algo que é a iluminação dada
pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando eles têm o conhecimento de Deus, eles deixam de lado todos esses deuses e começam a entender que eles realmente não são deuses. Lembra que na semana passada eu estava falando, para aqueles que estão nos assistindo para a internet, há uma conclusão de Paulo que esses deuses lá no livro de Corinto, ele chega a dizer o seguinte: o que é o ídolo? O ídolo não é nada, mas o demônio pode usar aquele ídolo, né, por trás daquela adoração, e isso é verdade, né? Paulo, ele coloca os deuses nessa condição, a idolatria, na realidade, nessa condição. Eles começavam melhor dizendo, a adorar deuses criados pelas suas próprias mentes e também as coisas criadas por Deus. Então, isso era a adoração que era realizada ali. Mas ele fala, né? Outrora, quando não conhecias a Deus, o tempo da ignorância, né? Eles adoravam por natureza que não são deuses. Aí no versículo 9 ele entra: agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Deus. Aí eu gostaria de explicar esse texto aqui de uma maneira na qual nós pudéssemos interpretar isso aqui. Olha, Paulo está dizendo o seguinte: agora, porém, que já conheceis a Deus, aí ele vai e conserta, né? Ele diz assim: ou melhor, sendo conhecido por Deus, o homem por si só, por isso que Paulo fala isso, o homem por si só, ele não consegue o conhecimento de Deus, ele não consegue. Pastor, isso é verdade? Vamos lá no livro de Efésios capítulo 1, versículo 17, Efésios 1, 17. Eu gosto de abrir o texto e ler exatamente o que o texto diz. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Amém, irmãos? Então, quem é que dá o conhecimento de Deus? Ele próprio, através do seu Espírito Santo, né? O Pai da glória vos deu o seu conhecimento, o espírito de sabedoria, que é o Espírito Santo, e de revelação. Aí ele diz sobre a iluminação. Olha o versículo 8: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. A gente tem a iluminação, a clareza dada pelo Espírito Santo, para que nós possamos conhecer aquilo que nos é explicado através das Escrituras. Paulo, ele explicava, Paulo, ele ensinava como mestre, né, naquela igreja, como pastor daquela igreja, como bispo naquela igreja, mas quem verdadeiramente dava o conhecimento era o Espírito Santo de Deus. A pessoa pode ler, pode buscar a Bíblia e ler, e buscar ali uma leitura vamos dizer assim, em busca de um conhecimento só, né? Certa vez um professor, amigo meu, ele falou, comentou com ele professor de português, comentou com ele: você já leu a Bíblia toda, né? Aí ele: sim, já algumas vezes. Chegou a comentar isso, né, com um colega de profissão. Aí ele falou assim: você é muito culto, porque esse livro traz muita cultura. É esse o propósito da Bíblia? Trazer a cultura, trazer o conhecimento, fazer que nós sejamos sábios. Se nós pararmos para ler os livros de sabedoria, nós vamos aprender muita sabedoria. Mas é esse o propósito da Bíblia? Não. É o propósito de nos fazer conhecer a Deus, né? E conhecer a Deus, abrir o nosso coração para esse conhecimento, né? E deixar Jesus Cristo entrar, para que aí sim, deixando Jesus Cristo entrar, só dessa forma o Espírito Santo de Deus traz
o verdadeiro conhecimento de Deus, tá? É pelo ouvir a palavra, a Bíblia nos orienta assim, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, por isso que eu estou seguindo o caminho correto, né? Que é o caminho que realmente nós vamos chegar ao conhecimento de Deus. E é assim que Paulo está falando àquela igreja, sendo conhecidos por Deus. Como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres. Semana passada nós falamos sobre rudimentos novamente, né? Falando nos versículos anteriores. O que eram esses rudimentos? Eram coisas que estavam conduzindo aquilo que era mais importante. O que toda a lei conduzia? A Cristo. O que os cerimoniais representavam? Também a condução a Cristo. Qual era o procedimento mais importante para perdão dos pecados? A morte do cordeiro, não é verdade? O cordeiro era sacrificado pelo pecado do povo. E qual foi o sacrifício que de uma vez por todas aconteceu e nunca mais precisa mais acontecer? No livro de Hebreus fala sobre isso, o sacrifício de Jesus Cristo. Mas isso tudo estava acontecendo para conduzir a Cristo. Ainda eram coisas ainda que não tinham o poder para a salvação. Em que aquelas pessoas foram salvas? Aquelas pessoas que foram salvas lá, que tinham uma fé nesse cerimonialismo, foram salvos em Cristo Jesus. Que ninguém pode ser salvo por outro alguém a não ser Cristo. Então tudo conduzia a Cristo. Então Paulo está falando sobre rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Ele coloca o ensinamento daqueles mestres judaizantes ao mesmo pé de igualdade da ignorância dos gentios, dos membros daquela igreja que eram gentios. Ele coloca também como rudimentos fracos, o ABC. Eles vão voltar de novo a aprender aquilo tudo lá do passado, hoje, recebendo aquilo que é mais importante e mais poderoso. Por isso que Paulo fala sobre isso. Versículo 10: guardais dias, meses, tempos e anos. Irmãos, aqui está falando do calendário judaico. Só que eu, por exemplo, certa vez um irmão, ele era muito preocupado com qualquer coisa que dissessem para ele. Ele era muito supersticioso. Aí ele tinha alguns projetos para o ano que estava se iniciando. Aí ele virou e falou assim para mim: vou ter que adiar vários projetos nesse ano. Aí por que, meu irmão? Porque é o ano do galo. Eu pensei que ele estivesse brincando comigo. É o ano do galo. Ano do galo, lá na China é o ano do galo. O ano do galo acontece isso. Isso ele tinha propriedade para dizer sobre aquilo que acontecia no ano do galo. E não podia se fazer alguns negócios, porque não era bom se fazer negócio naquele ano no qual era o ano do galo. Você vê, irmãos? Você vê, né? Hoje não é um dia bom, porque hoje é o dia tal, o mês, não casa no mês de agosto não, que é o mês do desgosto, né? Pior que tem crente que fala isso. Esse mês de agosto tem que passar logo, né? O mês do desgosto. Gente, é de uma ignorância muito grande. Para pensar, né? Porque esse ano é um ano bissexto, o ano bissexto tem isso. Tem crente que tem essas coisas? Claro que tem, gente. Essas superstições aí, né? Mas eu estou falando, né, no contexto de dias e tal, né? A sexta-feira 13, hoje é sexta-feira 13, aí fica naquele pavor. Gente, olha, isso é muita infantilidade na vida do crente. Eu digo infantilidade espiritual. Isso é coisa de menino espiritual, acreditar nessas coisas. O Senhor é Senhor de todos os dias. Jesus Cristo, quando
curava, ele falava assim: eu sou o Senhor do sábado. Ele é o Senhor do sábado, ele é o domingo, da segunda, da terça, de qual ano que seja. Acabou essa questão de calendário. Acabou. Ele é o Senhor de todos os dias. Mas para o judeu, né, deixar de cumprir o calendário judaico era pecado. E o Senhor Jesus veio para ensinar que não é bem assim. Os dias, os anos foram feitos para o homem, não o homem para o dia. Jesus explicou isso. Então, crentes que são supersticiosos, que são medrosos com relação a essas coisas, né, acreditam em horóscopo. Gente, olha, é muito menino, é muito criança e vive numa escravidão ainda, não está completamente liberto, né? Tem medo de certas coisas, tem medo de certos bichos, né? Já falei sobre isso, tem medo de planta. Se a planta subir mais alto que um muro, morre alguém da família. Que história é essa, irmão? Não tem uma planta que é assim, não pode deixar que suba acima do muro não, senão alguém morre na família. Tem uma planta, não sei que planta é essa, não interessa também, né? Eu acho que todas as plantas são de Deus, gente. Todo animal é de Deus. A coruja cantou, alguém vai morrer, não tem um negócio assim, né? Gente, não existe isso. Isso daí é misticismo, é ignorância do passado, né? Ignorância do passado. Bom, vamos continuar aqui o ensino. Versículo 11: temo a vosso respeito, não haja trabalhado em vão entre nós, entre vós. É o medo de Paulo, né? De ter trabalhado tanto, de ter se dado tanto, e depois chegar alguém ali e falar outra mentira, uma mentira, ao invés da verdade, e eles acreditarem na mentira. O ser humano é muito suscetível a uma mentira, a verdade é essa. O ser humano prefere acreditar numa mentira do que acreditar numa verdade, né? Ele prefere às vezes ouvir uma mentira do que ouvir a verdade. Se a gente disser a verdade, a gente perde o amigo. E Paulo, ele estava nesse caminho aqui preocupado com isso também, para que, dizendo a verdade, eles não se ofendessem e rompessem o relacionamento com Paulo. Paulo estava com medo disso. Versículo 12: irmãos, rogo-vos que vos tornei como eu, porque também eu me tornei como vós, nenhum mal me fizeste. Por que Paulo está dizendo assim? Rogo que vos tornei como eu. Paulo, ele era o quê? Fariseu de fariseus. Ele era israelita, nascido de uma descendência de Israel. Paulo, ele era doutor da lei também. Alguns estudiosos dizem que Paulo, ele tinha a condição de chegar ao sacerdócio, pela sua condição de mestre também. Ele estava, né, galgando coisas maiores assim. Mas Paulo, ele está dizendo assim: qual que os torneis como eu? Porque Paulo abriu mão de tudo aquilo que naquele momento os israelitas estavam querendo que os gentios se transformassem. Vocês vão ter que se tornar prosélitos, vocês vão ter que se tornar israelitas, vocês vão ter que se circuncidar. Era também as exigências do legalismo. E Paulo dizendo: se tornem como eu. Por quê? Porque Paulo se tornou gentio, Paulo virou gentio. Então se tornem gentio como eu sou. Não judeu como eles querem que vocês, porque eu me tornei igual a vocês, eu sou gentio. Então se tornem igual a mim, gentio, eu não sou judeu, não há mais isso dentro da igreja. Acabou a barreira do gentio, do judeu, do escravo e do livre. Não havia mais isso. Paulo estava pedindo à igreja para que fizesse igual a ele, tivesse o mesmo entendimento que ele. Versículo 13: e vós sabeis que por causa de uma enfermidade na carne vos anunciei o evangelho a primeira vez. Olha, porque ele ficou doente, ele pregou o evangelho.
possivelmente ele tenha sido impedido de ir para outros locais. Por quê? Ele ficou, pela declaração dele aqui, a doença dele não era uma doencinha qualquer não, irmãos. Mas doente, ele prega o Evangelho. Eu conheci uma pessoa que ele teve AIDS, ele contraiu a AIDS através das drogas. Ele usava seringa usada de algumas pessoas na hora de se drogar e ele ficou aidético. E aí ele veio a passar também para sua esposa. E naquela época não tinha as facilidades dos coquetéis, né, que hoje nós temos. E hoje uma pessoa com AIDS, ela tem uma vida muito normal. Naquela época era mais difícil. E esses remédios ainda não estavam liberados ainda para distribuir para a população, né? Eles ainda tinham que ser comprados e eles eram muito caros, até cair a patente deles e ser distribuído depois pelo Ministério Público, Ministério da Saúde, melhor dizendo. E ele ficou muito ruim e foi internado no hospital. No hospital, ele começou a pregar o Evangelho e falar da experiência dele, né, da conversão dele, tudo que aconteceu. E as pessoas, quando iam orar para que ele se recuperasse, para que ele ficasse bom, eu falava assim: não pede para eu ficar bom, não. Eu tenho medo de ficar bom, sair daqui desse lugar e depois cair de volta no vício que eu tenho. Ele estava querendo se livrar do vício, mas ele tinha medo de cair novamente naquele vício. Aquele jovem foi uma bênção naquele hospital e Deus o ceifou ali mesmo, naquele período que ele estava se tratando ali. Mas ele deu exemplo, ele testemunhou. Irmãos, não há um momento definido para que nós testemunhemos, né? Assim, eu estou bem, está tudo bem na minha vida, agora eu vou dar testemunho da palavra, agora eu vou pregar o Evangelho. Não, você está bem, você está mal, você não está, você está sofrendo, você está passando por alguma coisa, testemunhe, pregue o Evangelho, não desanime. Aqui era motivo de Paulo desanimar, mas por causa da enfermidade na carne, vos anunciei o Evangelho a primeira vez. Aí ele continua dizendo no versículo 14: e aquilo que na minha carne era para vós uma tentação, não desprezaste, nem o repeliste, antes me recebeste como um anjo de Deus, mesmo como a Cristo Jesus. Aqui os estudiosos, quando pegam essa desprezar e repelir, tá? A ideia do desprezo é que as enfermidades resultavam em aflições impostas pelo pecado de alguém. Os deuses colocavam doença nas pessoas porque essas pessoas, elas estavam fazendo alguma coisa errada. Essa era a ideia dos gentios. Eles romperam com isso, ouviram a pregação de Paulo e o aceitaram. E a questão do desdenhar, do desgosto, né, do repelir, indicando novamente uma enfermidade na qual as pessoas tinham nojo. Era assim que Paulo estava. Era dessa maneira que Paulo estava doente. Se você olhasse para Paulo, você ficava com nojo daquela doença que ele estava sentindo. Algumas pessoas dizem que foi a malária, mas é tudo conjectura, né, qual era a doença. Mas essa doença afetou os olhos. Por quê? Versículo 15. Onde está, pois, aquela vossa satisfação? Porque eu vos dou testemunho de que, se possível, terias arrancado os próprios olhos e mos teria dado. Então, era uma doença que afetou a visão de Paulo. 16. Tornei-me acaso vosso inimigo, porque disse o quê? A verdade. E Paulo estava ensinando a verdade. Paulo estava combatendo aquelas mentiras. E quando você diz para alguém o seguinte: você está errado, olha, é difícil a pessoa aceitar, não é verdade? Se alguém estiver fazendo alguma coisa errada, você fala assim: fulano, você está errado.
aquela pessoa, mesmo que ela estiver errada, ela não vai aceitar muito bem essa palavra, não. E Paulo estava dizendo àquela igreja: vocês estão errados. Mas Paulo não queria a inimizade da igreja. Versículo 17: eles vos procuram zelosamente, não com bons motivos, mas querem vos excluir, para que zelosamente os procureis a eles. O que é bom ser sempre procurados, e não só quando estou presente convosco. Aquelas pessoas estavam querendo acabar com a reputação de Paulo, acabar com o ensino, acabar com tudo aquilo que Paulo ensinou à igreja. Para quê? Para que eles se tornassem mestres naquelas igrejas. Eles não queriam o zelo pela palavra, não. Eles queriam o zelo por eles, arrumar seguidores. 19 e 20: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Olha como é que Paulo, ele já começa a mudar o seu discurso. Ele começa sendo muito duro no início da epístola, mas agora ele usa uma linguagem maternal, não é? Vocês irmãos perceberam isso? Eu estou tendo dores de parto. Como uma mãe que tem ali os seus filhos sendo gerados, mas ele vê que alguma coisa está sentindo ali para afastar aquele carinho maternal que existia dele para com o seu rebanho. E no versículo 20, ele finaliza: eu bem quiser estar presente convosco agora e mudar o tom da minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Por que Paulo está querendo falar isso aqui? Porque ele estava ouvindo tudo que estava acontecendo, mas ele queria estar ali para conversar com o seu rebanho, falar com eles, ouvir o que eles estavam entendendo daquela situação, para que tudo fosse resolvido, para que tudo voltasse ao normal, para que eles entendessem o Evangelho de Jesus Cristo e entendessem a diferença daquilo que estava sendo ensinado naquele momento. Rudimentos fracos, pobres, como foi dito. E o que é o Evangelho de Deus? É o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus. E eles estavam indo para rudimentos fracos, coisas iguais até à idolatria que eles viviam anteriormente. Que nós possamos entender tudo aquilo que foi ensinado à igreja de Gálatas até esse momento e que Deus nos abençoe. Vamos continuar louvando a Deus com mais 2 cânticos. Logo após nós estaremos encerrando o culto dessa noite. Lembrando os irmãos, né? Vamos orar em casa pelo jantar novamente. Peço aos irmãos para que dê tudo certo ali naquele momento de comunhão. Vamos ficar de pé para louvarmos ao nosso Deus? Te adorar. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua
os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta a ti adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar e dizer que te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, e dizer que te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. O sol, a lua, as estrelas e o mar, nada se compara ante a sua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a sua majestade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Só me resta te adorar, te adorar e dizer que te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, e dizer que te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Eu quero é Deus.
assim, eu quero Deus. Ninguém morreria assim em meu lugar. Foi uma morte terrível pra me salvar. Por isso eu declaro, eu amo esse Deus. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Eu quero Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o Cordeiro de Deus, o príncipe da paz. Ele é a raiz de Davi, ele é o leão de Judá. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu não tô nem aí. Eu quero Deus. Ninguém morreria assim em meu lugar. Foi uma morte terrível pra me salvar. Por isso eu declaro, eu amo esse Deus. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Muito obrigado, Pai, por esse culto. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos dê uma semana abençoada na Tua presença, no nome de Jesus. Amém.